começar hoje o nosso encontro fazendo algumas perguntinhas para vocês, para saber como é que tá aí o momento de vocês. Com relação a uma pecinha fundamental nossa, chamada glândula pineal, né? Por quê? Porque é ela que faz a nossa conexão com a nossa sabedoria, com a sabedoria do todo, faz essa antena mesmo, né? A nossa antena aqui para acessar, vamos dizer, esses fragmentos, essas verdades universais, coisas que também já passamos, e também a nossa conexão com o nosso eu do futuro, nosso eu superior. Então, ela é uma chave fundamental e hoje em dia eu vou estar aqui compartilhando com vocês algumas informações, alguns relatos meus que vai alinhar justamente com isso, trazer exatamente essa frequência, né, de conexão interior e com a nossa sabedoria interna. Então, a primeira pergunta que eu queria ver com vocês é quem aí tem o artefato da pineal? Quem já adquiriu o seu artefato da pineal? Ninguém? Todas aqui sabem desse artefato, né? Conhecem? Já ouviram falar? Ah, Ali tem. Muito bom. Você tem desde quando ele, Ali? Eu tenho desde setembro do ano passado. Já fez um ano, que Olha, foi quando eu fui na atividade. olha só que legal. Então, eu acabei de adquirir nessa última leva aí, consegui retirar agora em setembro, nessa C. Então, um ano depois de você, eu tô conectada com o meu. Ontem foi o primeiro dia que eu consegui pegar nele, né? Começar a primeira conexão com ele. Até porque, né, do último encontro que a gente teve aqui, né, do grupo, eu tava bem mal e eu não sabia, né? Tava começando já os sintomas, então para mim foi aí uma semana, que eu já vou entrar nesse relato, né? Uma semana de recuperação. Então, enquanto eu não ficasse bem, né, eu não ia conseguir pegar nele e pôr energia nisso. E eu consegui ontem pela primeira vez, né? E já pus embaixo do meu travesseiro para dormir. Eu já senti que eu dormi um pouco diferente, já abriu mais minha tela mental. Eu não sei se vocês têm experiências com a tela mental de vocês. O que é a tela mental, né? É como se fosse assim, mesmo de olho fechado ou às vezes até de olho aberto, abre imagens, né? Coisas que passam. Principalmente de olho fechado, começa a ver mais. Assim, quando você vai relaxar, naturalmente começa a fluir imagens, né? Para cada um, às vezes pode vir cores, coisas, rostos, enfim. Para cada um, a tela mental vai se abrindo de uma forma, né? E a minha há muitos anos, eu já tenho essa habilidade um pouco, né, desenvolvida e eu percebo que cada dia mais isso está se desenvolvendo. Inclusive é através, né, dessa clarividência que a gente consegue ver os chakras, né, o campo áurico, entre outras coisas, realidades paralelas, né, algumas pessoas acessam, por exemplo, o plano espiritual, outras coisas, né, o extrafísico. Mas eu quero depois poder trazer mais o meu relato com a glândula, com o artefato da pineal, porque ele também ajuda a descalcificar a pineal, né? E a gente sabe da importância da gente descalcificar, tendo em vista que estamos num tempo, num mundo, numa era, onde o sistema faz a gente calcificar, né? Atrofiar, ou até às vezes romper ali ou trincar a tua glândula pineal. Inclusive, uma das coisas que fazem trincar a sua glândula pineal é o uso da ayahuasca, né? Enfim, então isso tudo acaba impactando na nossa jornada aqui. Porque é a nossa antena com esse todo, né? Com o casal criador, com o seu eu do futuro, com N coisas importantes para quem está no corpo limitado como nós, né? A gente precisa ter essa antena tinindo, né? Quanto mais afinada ela tiver, mais cristalina, melhor. Porque isso, a importância disso não. Às vezes a gente não consegue tangibilizar no dia a dia, né? Essa antena, esse órgão que a gente tem aí tão importante, né? Se não me engano, é o menor órgão que a gente tem no corpo, né? A glândula pineal. E ela é a mais importante.
for ver nesse nível consciencial do desenvolvimento, né, de tudo aqui. A razão de a gente estar aqui, né? A gente tem a razão de estar aqui é o desenvolvimento, né? E é através dela que a gente vai conseguir realizar isso da forma ou mais leve, né, mais tranquila, mais alinhada, ou mais bagunçada e turbulenta, né? E porque faz toda a diferença. Quando a gente tá com ela ali conectada, né, fazendo a gente se conectar com o nosso corpo de luz, com tudo aquilo, a gente consegue ter mais clareza e discernimento das nossas escolhas, das nossas decisões em todas as áreas da vida. Hoje eu vou trazer um relato dentro da área da saúde, que também é um dos pilares essenciais aí, porque a gente precisa do corpo, precisa desse instrumento, dessa nave, para realizar o que a gente vai realizar e sair daqui em vida, né? Transcender, transmutar e voltar para nossas origens e dar os nossos saltos quânticos. Então, uma coisa, né, interliga na outra. E outra forma da gente também descalcificar a nossa glândula pineal, uma das receitinhas, né, que passam pra gente é a cebola, né, crua. Então, você abre ali naquele dia a cebola. Eles indicam comer em torno de uma cebola por dia. Eu não consigo. Eu consigo ali uma cebola pequenininha, metade, pico, e o consumo no meio da salada, no bife, enfim. Dou meus pulos ali. Não vou comer todo dia também, porque eu não aguento. Mas aos poucos eu vou consumindo. Até porque eu já tirei muito das toxicidades que fazem também a nossa glândula pineal ou calcificar, ou ficar mais complexa ali de acessar. Que são, né, desde o flúor, que está na pasta de dente, nas águas, em outras coisas, e outras toxinas, né, que a gente acaba entrando em contato. Tudo isso vai interferindo, né, na nossa conexão, né, na nossa clareza, né, principalmente se a gente está com os hormônios desregulados, entre outras questões, o corpo inflamado. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar nessas questões, mais fácil fica esse acesso à tua sabedoria interna. E aí eu quero fazer mais uma pergunta para vocês, pode escrever ou abrir o microfone, para saber como é que está essa conexão no dia a dia de vocês, esse discernimento da alma, essas decisões que vêm de um lugar muito mais profundo, muito mais amplo do que a mente racional, lógica, tagarela que eu falo, né? Como é que é isso para vocês? Vocês sentem dificuldade em alguns momentos, ou em quais, ou tá fluindo? Como é que tá aí para vocês nesse aspecto? Eu posso falar, Marcela? Pode, claro. Então, para mim, eu tenho a tela Oi, mental. Ângela, boa noite, desculpa, Dê. Boa noite, só noite. recebendo a Ângela também, que bom que você chegou também. A gente já deu começamos aqui um bate-papo, a gente está falando sobre a glândula pineal e eu perguntei para as meninas agora como que tá essa conexão, esse discernimento, essa clareza, essa sabedoria, esse acesso da tua sabedoria, que é através da nossa antena. Então, a Dê vai começar a pontuar aí a experiência dela. Diga lá. Boa noite a todas. Eu treinei muito naquela apostila da Dáquila, né? Então, eu fiz um bom treinamento e daí comecei a fazer cura através da mente, né? E daí, durante esse período das primeiras curas que foi feito, eu comecei a ter essas telas mental. Eu ainda não tenho essa pineal, né, que eu precisava comprar, mas acontece que eu como quase todo dia uma cebola com um limão. Na salada eu adoro cebola. Então, eu estou tendo, assim, uma paz muito grande dentro de mim. Estou fazendo novo curso para ervas que curam, né? Então, esse o meu foco, de fazer as pessoas resgatar aquela cura através das ervas. Então, eu estou me dedicando muito a isso. E a cebola, graças a Deus que eu adoro cebola, então eu como uma cebola e meia, às vezes até 2 cebolas, dependendo, né, na carne ali, fica uma delícia. E assim é que eu tô conseguindo, através desses pequenos atos, realizar o que eu mais queria, que é limpar a minha pineal e fazer a cura através das ervas. Maravilha.
E assim, no teu dia a dia, essa conexão, esse discernimento, esse lugar que vem ali de clareza para tuas decisões, para as tuas escolhas, em todas as áreas da vida, seja ir para o lado do caminho A, B, ou decidir comprar tal coisa ou não, ou decidir comer tal coisa ou não, ou ir em tal lugar ou não. Como é que é para você esse alinhamento assim? Você consegue acessar isso dentro de você com clareza, onde não há dúvidas, né? Porque quando vem essa conexão, essa antena desse lugar, é uma coisa leve, é uma coisa de certeza. Você às vezes vem com medo da mente tagarela, pondo, né, ali os medos, as inseguranças daquela decisão, mas é só a tua mente ali, né? Você tem que trabalhar às vezes como observadora dessa mente. Mas quando você volta para cá, aquele acesso que você teve para aquela decisão vem com muita segurança, com muita clareza. Por mais que a tua mente venha com com algumas informações ali para te travar ou paralisar na escolha. Como que você lida com isso? Ou como que é isso para você no teu dia a dia? Você consegue perceber isso? Eu consigo sempre tomar a decisão assim, quase certeira, sabe? Eu fico muito preocupada quando eu fico indecisa, é difícil. Mas geralmente, assim, eu penso numa coisa e geralmente eu já tenho quase certeza daquilo que eu penso e é certeiro. Graças a Deus que eu estou no caminho certo, Sim, sabe? porque o nosso corpo, ele é um pêndulo. Quem aqui já trabalhou com pêndulo, radiestesia, já experienciou o pêndulo? Alguns de Já, vocês? eu, Então, eu já, eu já experienciei. então as meninas também? A Ângela, a Alessandra, a Mari? Já, a Ali já. Não, eu não, já fizeram para mim, mas eu mesmo fazer para alguém, Sim. não sei, nunca fiz. Porque esse pêndulo, né, ele também é um instrumento, assim como o nosso corpo pode ser esse pêndulo. O nosso corpo fala com a gente. Se você lançar a pergunta, você vai sentir onde vibra Exatamente. leve, onde não tem dúvida, onde você se sente naquela cena, naquele lugar, naquela situação, ou não. Isso é uma forma da gente acessar essa sabedoria interna nos momentos de dúvidas, de caos. Só que, claro, a gente precisa, às vezes a gente está nervoso, agitado, acelerado, ansioso, alguma coisa assim, precisa respirar, centrar, organizar para você estar aberto para lançar essas perguntas e se ouvir. E o teu corpo vai falar. Vou até fazer dar um exemplo de uma situação agora que está acontecendo comigo com relação a isso, que eu acabo, é que para mim fazer isso é meio que natural desde criança para mim. Então eu só fui refinando isso e venho refinando isso ao longo dos dias para eu cada vez mais conseguir desenvolver isso. Então, nesse caso agora, tem uma atividade de campo agora em outubro. E o que aconteceu? Por conta também, né, desse último meu mês aí que fiquei malzinha essa última semana e entre outras coisas, e das últimas, eu sei que eu tenho vindo, eu fiquei pensando assim, eu quero que as ACs seja leve para mim, porque vocês sabem que a minha logística hoje para participar de uma atividade de campo, ela não é simples, ela demanda muito tempo, muita energia em vários aspectos, não só na comida, que eu tenho que organizar meus potes, né, que eu faço a vácuo, para já levar tudo organizadinho, a alimentação, como também essa questão de transporte, locomoção, né? Eu tô aqui em Campo Grande, eu não tenho família, eu não tenho carro, né? Hoje, meu carro. Então, ou você consegue carona, ou você consegue Uber, enfim, tem toda essa logística. Só que quando você depende dos outros, você tem que se encaixar. Por mais que você esteja pagando, enfim, várias questões aí. E às vezes também, se você tem orçamento, né? Eu sou sozinha, sou autônoma, né? Então tem meses que tá de um jeito, meses ainda de outro, então tem essa balança toda para eu equilibrar. Então eu tenho o objetivo, eu senti que até ao fim do ano eu gostaria de estar participando em todas as ACs, porque já teve AC esse ano que eu não senti de ir, como foi a de junho, e foi super leve, eu não me via lá. Foi muito leve a decisão, assim. Não me senti que eu estava perdendo nada, eu tinha que estar onde eu estava e ao mesmo tempo super conectada com lá.
E nessas últimas ACs que vão ter do ano, eu senti que eu tenho que estar lá. E aí eu preciso me encaixar, me organizar, só que eu quero estar lá de uma forma que seja leve. Eu não quero mais que seja pesado ou que eu lide de uma forma pesada, porque para mim estava sempre aquela tensão, assim, até no plexo solar, assim, tipo, meu Deus, como é que eu vou resolver tudo isso agora? Porque é todo mês, gente, não, você fica lá 7 dias, às vezes, fora, aí volta, você já tá no batidão, né, você tem que cuidar de 300 áreas da vida, tudo sozinha, e daí já tem uma próxima dali 3 semanas, 4, entendeu? Então, tipo, não dá tempo. E eu sou taurina também, né? Essa questão da casa, do o que é conforto para mim, né? Cada um tem o que é conforto para você, né? Então, dentro da minha zona de conforto, eu tenho algumas demandas, algumas necessidades. Então, a gente sabe que quando vai para uma C é zona de desconforto, né? Em vários aspectos, não só da estadia, do dormir menos, de comida, de correria, enfim, é muitas coisinhas, né, que envolvem. Mas aí eu gosto de fazer caminhada, porque daí a gente acelera nossas ondas cerebrais, né? Você fica mais acelerado no sentido de clareza. E eu vou conversando comigo, né? Então eu falei, cara, não quero mais ficar sentindo isso, passando por isso toda vez que eu tenho que decidir numa C. Ser essa tensão, né? Não tá sendo leve, não é para ser assim. Que é um lugar quando eu vou super desfruto, a gente pode dar saltos quânticos, tem vários trabalhos muito maravilhosos. E outra questão, né? Quando eu vou para atividade de campo, eu fico em zigurates, né? Por conta da comida, de eu conseguir uma casa que eu consiga estar e esquentar minha comida, enfim. Então tem toda essa questão, eu fico em zigurates. E a gente sabe que tem que se deslocar o tempo inteiro, às vezes 3 vezes no dia, para Avalon. E como eu não vou de carro, né? Então tem mais essa logística, daí ficar às vezes dependendo das caronas ou achar algo para, enfim. Então isso tudo chega uma hora que chegou no meu limite, assim, sabe? Eu falei, não tá leve. Eu preciso mudar essa frequência aqui, né? Foi legal até agora, sempre fluiu, né? Eu tenho muitas conexões, tá tudo bem. Só que é uma tensão, querendo ou não, porque são dias ali. E aí eu falei, não, então nessa C agora eu quero fazer de uma forma que eu já tinha até feito isso em maio, que seja leve. Então eu senti que eu vou conseguir dar conta de uma logística de comida, financeira, de desconforto, de ter que me preocupar com deslocamento, tudo isso, por 2 dias. Até porque quando eu vou para as ACs, eu tenho que levar mais uma mala, uma mochilona com equipamentos, meu notebook, minhas coisas, porque nos dias de semana eu trabalho de lá. Então eu tenho que mudar. Um dos meus trabalhos é home office, que eu presto serviço para uma empresa de Curitiba. Então eu tenho uma carga horária diária para cumprir ali. E eu tenho que adaptar o horário com a pessoa. Então, assim, é uma logística que envolve muitas decisões, muitas coisas. Então, é correria. Eu tô lá, às vezes, trabalhando também, tendo que me adaptar nos horários. Então, eu sou muito certinha com as coisas e às vezes eu não consigo relaxar. E eu não quero ficar mais nessa tensão. Então, nessa C, eu fiz uma decisão que, para mim, que eu tinha que encaixar dentro do orçamento, né? Do financeiro barra físico mesmo, né? Logística física minha, de demanda energética, de tudo. E eu cheguei à conclusão que nessa C, o que acontece? Ela vai começar na sexta noite com a palestra e vai até segunda noite, porque na terça é o dia de ir embora, não tem mais atividades. Então seriam 3 dias e meio aí, 4. Eu vou conseguir, então, no sábado de manhã, pela primeira vez eu consegui pesquisar aluguel de carro para 2 dias, 2 diárias, dentro de um valor que ficasse ok. Então o valor que eu iria gastar às vezes de Uber para ir, voltar e depender dos outros e lá não ter carro, eu consegui por 2 dias ter ali esse orçamento. E aí eu vou ter menos preocupação com comida, né? Alguns dias eu vou comer lá na Ceissa, que faz comida saudável, faz caldo, faz coisas assim. Vou levar alguma comida que eu já pronta aqui, que eu como no primeiro dia, enfim. Né? 2 dias é bem menos logística para mim. Não vou ter essa palpitação de depender de carro, de carona, de coisa dos outros. Então vai ser uma C mais leve para mim e dentro... Né? Então, na verdade, eu vou perder ali
a parte da tarde da segunda-feira e da noite e a abertura, né, no primeiro dia. Então, não é nem perder, né? A gente já está sendo trabalhado igual, mas é não estar lá fisicamente. E eu senti que tá tudo bem. E é isso, a gente vai encaixando, porque dessa vez eu não quero ter que levar coisa de trabalho, ter que trabalhar lá, enfim. Então, eu fiz isso no meu corpo como um pêndulo. Eu fui visualizando aqui na minha mente que eu tenho uma facilidade de me projetar no espaço-tempo, no futuro e me ver. Onde ficaria leve para mim, né? Aqui. De que forma? Eu fui fazendo várias perguntas. Teria que ser assim, eu não teria que ter esse tipo de preocupação, eu não queria ficar e ter que levar material de trabalho, ter que, sabe, fazer toda essa logística. E para mim, 2 dias eu consigo dar conta, né, de uma logística. Então, eu fiz essas perguntas, porque o que acontece? Geralmente a gente cria também um piloto automático, ou assim, não, para ser válido eu tenho que participar do começo ao fim de uma série. Nem sempre naquele mês, às vezes a tua frequência tá para aquilo. E você às vezes não tá se ouvindo, né? Tanto que na de maio, não sei se vocês lembram, tinha o tal do cetro especial. Eu adquiri o cetro especial, acho que foi setembro, outubro do ano passado, quando eles abriram. Não tinha data ainda de quando que ia ser colocado lá na pirâmide. Eu só sabia que quando eu abriram, né, o cetro especial, eu senti que eu tinha que adquirir. Dei meus pulos, peguei e comprei. Beleza, comprei pra mim e pros meus pais. Eles nem sabem até hoje. Eu vou contar que, inclusive falei com eles hoje, eles vão. Meu pai falou que agora em novembro ele pretende vir. Então, se for dar tudo certo, eu vou contar lá pra eles, quando eles estiverem na frequência ali na frente do monumento. E aí o que acontece? Eu senti que no dia que fosse colocar, eu ia estar. Eu já acessei isso. Eu não tinha dúvida disso. E quando chegou maio, eles avisaram assim 1 semana antes. E eu não estava planejando ir para atividade de campo de maio. Eu não estava. Por quê? Foi meu aniversário 1 semana antes. Eu já tinha passado 4 dias em Zigurates que eu me dei de presente. Tinha feito todas as ativações de aniversário, enfim, várias coisas. Então eu já tinha realizado e gerado uma frequência em maio. E aquela C foi surpresa. Vocês lembram que foi lançado de última hora? Não estava no calendário. E aí eu falei, bom, não vou, tá tudo bem. Só que 1 semana antes falaram, vai ter o cetro. Que eles, geralmente, é a segunda vez que eu vejo eles avisar a atividade que vai rolar na atividade de campo antes de chegarmos lá. Teve a do PIN em 2023, que foi em julho, que quando eles acessaram essa frequência, eles falaram também 1 semana, 2 antes. E só, até hoje foi essas 2 vezes que eu vi deles avisarem algo que vai acontecer. E aí na hora eu falei, cara, eu sei que eu tenho que estar lá, eu não sei como. Eu dei meus pulos, teve outras pessoas que se conectaram de fazer também um bate-volta. Eu acabei pousando lá, né, ficando de sábado para domingo. Eu fiz as tarefas que eu tinha que participar, acho que não, eu fiquei até segunda, na verdade. Enfim, fiquei 2 dias também, era uma ceia igual essa de outubro, mais curta. Peguei as tarefas que eu tinha que estar, as fotos que eu tinha que fazer, o cetro que eu tinha que colocar com a programação, porque não tinha também a data. Quando eles falaram que ia ter o cetro, poderia ser na sexta, poderia ser na segunda, poderia ser no domingo, poderia ser na sábado, não sabia, eu só sei. E eu senti, cara, vai ser no final de semana, vai ser no sábado, e é o dia que eu vou. Deu certo de eu encontrar pessoas que também iam fazer a mesma coisa que eu, que queriam ir pra lá no sábado, né? A gente se uniu, foi junto, e foi realmente depois falado que ia ser no sábado. Então, olha como a gente acessa as informações, as coisas no campo quando a gente tá, né, disponível para isso. E aí foi super leve. E dessa vez eu tô fazendo essa decisão. Pode falar, Ângela. Então, eu queria perguntar, vocês estão falando do acesso à pineal, eu tenho o coisinho da pineal faz tempo já. Só que eu não sei se eu tô conectada a ele ou não. Você Eu, fez eu, o passo a eu acho que eu passo? preciso. Eu fiz, Se você fez, mas se você fez aquele passo a passo, eu vou até te mandar os videozinhos que a Fátima me enviou, depois dá uma conferida se você fez dessa forma, porque senão você pode tentar refazer. Se você sente que faltou alguma coisa, você segue de novo esse passo a passo que tá num videozinho bem legal, assim, bem explicadinho. Porque depois que você conecta, faz o passo a passo, ele não desconecta, ele não despluga mais.
entendeu? Você pode estar em Eu tô outro lugar. perguntando. Aham. Eu tô perguntando porque vocês falam com certeza absoluta que as decisões que vocês tomam está ligada, que você sente. Eu não sei, olha, eu consegui ah, 2 vezes o acesso na neutralidade. Eu sei que eu entrei, porque logo depois, quando eu falei, vai dar certo, deu. 2 vezes eu consegui fazer isso. Só que assim, não, não me pergunte como é que eu consegui chegar até lá, a neutralidade. Mas eu sinto hoje que é, é, parece que eu não tenho mais aquela velocidade de pensamento que eu tinha quando eu consegui isso. Isso tem a ver com a pineal, com o que vocês estão falando aqui. É, tem algum modo da gente saber se está acessando? Porque a minha dúvida é essa. O que eu tenho que fazer para acessar? Será que eu estou acessando? Será que eu fiz lá e... Ah, eu acho que eu acessei e deixa por isso mesmo? Né? Porque vocês estão falando com muita veracidade, com muita firmeza, né? Ah, eu acessei, eu fiz, eu aconteci. E eu não tenho tanto essa certeza. Como é que você chega nisso? Legal, ótima pergunta. Vou trazer aqui baseado na minha experiência, né? E aí, de repente, isso pode, se alguém depois quiser complementar também. O que eu entendo, né? O que eu tô trazendo hoje aqui, porque tem duas situações. Tem a nossa tecnologia mental que cocria, que direciona pensamento, desejo, vontade, o PDV, que você programa e você manifesta e realiza, né, na matéria. Isso é uma coisa, é um trabalho de tecnologia mental. E aí você trabalhou dentro da neutralidade, que é uma forma que você acessou, ótimo, né? Cada um vai entendendo as formas aí de fazer as suas manifestações, realizações. Eu estou trazendo para um outro caminho, que é uma conexão, tem também a ver com a tecnologia mental, tem a ver em você estar, às vezes, em estado de neutralidade também, que é aquilo que eu te falei do centramento. Geralmente, eu me conecto de acessar a minha voz interna, minha sabedoria, o meu eu do futuro, quando eu estou também com a mente, com as ondas cerebrais ativadas, aceleradas, por exemplo, como eu falei, caminhando, quando eu faço uma caminhada ou academia ou qualquer outra coisa que acelera. E estando, respirando, conectada com a minha respiração, que eu me centrei, me abri e falei, agora eu vou conversar comigo, estou aberta a receber o que vem sem ficar colocando muito a minha mente tagarela, racional, aquela mente do medo. Apesar dela estar junto, porque não tem como se dissociar, mas eu deixo ela no lugarzinho dela calma. E quando eu percebo que ela tá dando volta, eu desacelero ela e falo, não, peraí, é aqui, é de outro lugar. Eu sinto no meu corpo que vem de outros locais, entendeu? Essa conversação fluida, que é essa, que eu chamo de voz da sabedoria da alma. Então, o que eu estou trazendo aqui dessa antena da glândula pineal é essa conexão, esse acesso de quando você se abre disponível para se ouvir, você faz perguntas, você conversa com você mesmo e sente no seu corpo ou na sua tela mental junto, porque às vezes para cada um se abre de uma forma, aonde não tem dúvida, aonde é leve, que daí não tem a ver com eu cocriar, tem a ver com eu me ouvir, né? Então, assim, as decisões, né? Eu tinha que decidir se eu ia para si ou não, e se eu decidisse ir, eu queria que fosse da forma mais leve, que é onde eu ia dar conta nesse momento. Isso foi um trabalho de lógica minha, me sentindo. Veio a minha mente lógica discernir junto, entendeu? Ela não fica esquecida, ela participa, mas sem ser a mente tagarela, protagonista. E aí eu me coloco à disposição de me ouvir, e aí eu vou me dialogando, como eu falei, para eu participar, eu sinto que eu tenho que estar na próxima C, vim aqui, ó. Cara, eu sinto a minha energia lá, eu sinto que eu tenho que participar, eu me via lá, de uma forma muito fluida. Tá, beleza, tem que ir. Mas de que forma? Quantos dias? Aí eu ia imaginando, se eu sair daqui na sexta-feira, aí eu teria que ver uma logística assim, assim, assado, para voltar na segunda. E ali pesava. Falava, não é isso. Aí se eu tiver a liberdade do carro, como eu já verbalizei na semana passada, que eu gostaria que a partir de outubro eu tivesse essa liberdade de locomoção lá também.
Tá, é isso. Eu preciso ter esse respiro. Não vou dar conta de mais uma C, eu ter que ficar me preocupando com essa logística lá durante a C também. Beleza, então daí vem a lógica. Dentro disso, já sei que eu não quero estar refém de carona. Eu preciso então ter um carro, alugar um carro. Tá, então vem a lógica. Dentro das minhas possibilidades financeiras desse mês, o que seria viável? Eu vou pesquisar aqui, fui olhando e fui sentindo, aqui dá certo. Aí eu já visualizava, 2 dias é o que eu sinto que eu dou conta com a comida, com os meus trabalhos, com a minha energia, com a minha logística. E aquilo foi vindo um sorriso, uma certeza, uma clareza. Eu tô exemplificando com o que eu tô passando para ver se chega e conecta aí para você tentar visualizar no teu dia a dia. Porque isso a gente leva esse pêndulo que vibra no nosso corpo para qualquer decisão, certo? Então, é nesse lugar que eu queria saber de vocês como que é ir para vocês no dia a dia, porque eu já vou entrar num relato um pouquinho mais aprofundado que tem a ver com decisões na área da saúde, que inclusive eu passei recentemente, mas já passei outras vezes. E eu quero compartilhar essa frequência com vocês para essas decisões, porque principalmente quando envolve saúde, é um lugar que, para mim, pelo menos, o bicho pega, é um buraco um pouco mais embaixo. Você não quer fazer decisões erradas de jeito nenhum, prejudicar algo, né? Um sintoma, uma questão que você está passando. Você quer, pelo contrário, você quer resolver, você quer curar. Então, Ângela, me diga se com essa fala agora, com esse exemplo, se você conseguiu alcançar as diferenças que eu quis dizer com relação a você sentir, porque é onde é leve, não tem dúvida. Só que é um diálogo muito pessoal, muito interno, isso para qualquer decisão. Consegui te esclarecer? Não tô te ouvindo. Eu fui, ao invés de eu destravar o microfone, eu fechei aqui tudo. Então, a única vez que realmente eu senti que eu entrei, que foi feita uma conexão, foi dessas 2 vezes que eu consegui criar no neutro. Eu soube que era isso porque, assim, meu pensamento estava tudo assim, tal, não sei o quê, e de repente, sabe quando você já entrou no tempo zero? Que não... Já. É como se eu tivesse entrado no tempo zero, e aí eu entrei no tempo zero e isso vai acontecer. Cara, e aquilo aconteceu. 2 vezes que aconteceu isso, né? E gente, como é que foi que eu cheguei? Eu cheguei. Foi muito automático. Eu cheguei. E foram as únicas 2 vezes que eu consegui sentir realmente. Das outras vezes que, por exemplo, falando de ir em AC, quando eu comecei em Dáquila, por exemplo, a primeira vez que eu fui foi um investimento grande. Eu morava ainda em Suzano, eu aluguei um carro de lá, chamei o meu ex-marido que ele dirige, eu banquei toda a AC, tudo mais, minha e dele, comida. E aí eu falei, puxa vida, eu acho que acabou a AC, eu falei, putz, e era uma AC de julho, né, a mais pesada. Acho que eu não vou conseguir. Pô, eu fui em agosto, setembro, outubro, eu fui achando que não ia conseguir em todas. Mas o sentimento que eu tive naquele momento não foi, eu senti que eu tenho que ir. Não, parece que as coisas aconteceram e me colocaram ali. Outras vezes que eu falei que eu ia, eu falei, não, agora eu vou. E quando eu falo que eu vou, por mais que eu não sinta isso, a coisa acontece e eu vou, né? Como foi em maio, por exemplo, que foi do nada e aí acabei indo. E nesse momento, as coisas que, quando eu falo que eu vou, que eu preciso ir, e as coisas acontecem para eu ir, também não aconteceram da mesma forma como aconteceram quando foi, quando eu consegui criar
no neutro. Então, existem diferenças. Então, eu não sei o que eu estou acessando e de que forma eu estou acessando. A única coisa que eu realmente tenho certeza foi das duas partes neutras. Uma, inclusive, eu estava lá na AC, a Fernanda, eles tinham acabado de lançar as coisas de Ratanabá. E a Fernanda estava com um squeeze na mão, e eu estava resolvendo alguma coisa no celular. E aí estava lá, não sei o que, papapá, e a mente rodando, eu falei, um pouquinho antes dela falar, eu falei, bom, eu vou ganhar isso daí. Ela vai chamar meu número. Eu acabei de falar, a Fernanda me chama o número. Eu falei, gente, dá certo. E eu fui e peguei. Foi a única vez que eu consegui sentir. Dessas outras vezes, não. Eu não senti isso. Então, eu não sei qual parte, nesses momentos, o que eu estou acessando, na verdade. Eu ainda não consegui descobrir isso. Já teve AC, aconteceu a mesma coisa que de você. Essa AC eu não sinto de ir. Não fui. Não, sabe, não senti vontade, não tocou de ir. Então, essas coisas eu também consigo sentir. Essa de outubro eu preciso estar lá a todo o momento. E já vou dizendo para vocês, como eu saí, eu não sou mais funcionária pública, eu estou indo para o lado do empreendedorismo também próprio. Não tenho nada nesse momento que eu falo para você, não, eu estou trabalhando com isso, com aquilo, não estou trabalhando com nada. Mas eu sei que vai cair na minha mão o dinheiro para eu ir. Eu já tenho um pouco, já está, entendeu? Já teve um tanto, já está tudo acertado para ir. Mas eu não sei que parte que eu estou acessando. Isso é interessante, porque a gente acessa algumas partes de nós, a gente... essa nuance de saber qual é a parte que eu estou acessando, qual não, que nem você disse que a sua mente tagarela e a sua mente, né, que eu acho legal esse tipo de coisa, você conseguir descobrir, eu não sei ainda, mas eu sei que eu acesso. Sabe uma coisa que vem muito facilmente? Tem uma pessoa que me pede para vender para ela já pediu algumas vezes. Ela falou, eu preciso vender essas CPs. Beleza. Tá, quando eu faço o movimento que eu coloco lá, teve vezes que eu mal consegui colocar, eu já vendi. Não deu nem tempo de nada. Quer mais. Então, isso também, só que não é a mesma parte da energia neutra, não é a mesma parte quando é para AC. Eu também não sei qual é que é, mas não é a mesma parte. Sim, isso eu já consegui descobrir. Isso que é legal, porque a gente sente que vem de lugares diferentes, às vezes, esses acessos. E é no dia a dia, na nossa prática, que a gente vai mapeando. Assim como a gente vai decodificando outras coisas, cores, banhos de luz, outras coisas que vão aparecendo nos nossos treinamentos, isso também é uma forma de a gente decodificar como que a gente funciona, qual parte nossa, em que momento que está sendo ali trabalhada, né? Isso é muito legal, muito interessante. Então, às vezes é fazer o seu estudo diário aí de percepção mesmo. E eu quero abrir aqui para as meninas, porque eu acho que elas podem, com as experiências delas também, trazer aí algumas clarezas para a gente saber como que para cada uma isso se dá, né? Então, quem que sentir de compartilhar nessa questão que a gente está falando de conexão, de acesso, onde não há dúvida para as decisões, o que vocês sentirem de compartilhar com a gente, acho que vai ser bem importante. Alguém quer falar? Ninguém quer compartilhar, gente. Só eu vou ficar tagarelando aqui. Então tá, eu vou... Não, eu já tagarelei aqui. Essa questão... a Denise também. Essa questão
da neutralidade é muito interessante, porque não é uma coisa simples de acessar. Eu perguntei depois para quem, meu Deus, acho que para o Cássio. Porque foi muito automático, gente. Eu estava pensando no série de coisas, não sei o que, papá. De repente parece que entrou um tempo zero e eu falei, agora eu vou vender não sei o que. Eu tinha que vender uma coisa. Eu vou vender não sei o que para não sei quem. Foi muito exato. Foi muito exato aquilo. E passou, beleza. Aí eu fui lá com o negócio. Olha, tem esse negócio aqui, não sei o que. Aí eu compro. Foi na hora. Eu falei, nossa, deu certo isso. Falei, gente, que coisa boa. Tudo bem. Só que como não foi uma coisa que eu pensei, não, aconteceu dessa forma, porque geralmente a gente tem um processo, né? Eu estou sentada e aí me sinto um arrepio dos pés. Não, eu não consegui detectar nada. Passou. A gente vai mapeando, né? E aí essa outra vez, a única coisa que eu percebi foi uma atividade cerebral mais rápida, mas de pensamento mesmo, sabe assim? Quando você pensa, eu tenho que comprar laranja, banana, não sei o que, eu tenho um pensamento, eu tenho que pagar não sei o que, eu tenho que não sei... Sabe quando você vai fazendo essas coisas que você tem que pensar rapidamente em várias coisas? Foi mais ou menos assim. Mas o pensamento veio de forma diferente. A coisa veio de forma diferente. Não é a mesma coisa que, puxa, eu preciso... Não é a mesma coisa que fazer uma lista de compra e mais. Não era um planejamento da semana. Né? Foi bem diferente o negócio. Porque assim, ó, então, inclusive, Ângela, quando a gente... por exemplo, quando a gente vai ter interação de conversa com outra, por mais que ainda não seja nível físico, mas você já tá ali, eles estão com você desde que você nasceu. Se você quiser conversar com eles via telepático, eu, por exemplo, falando do meu caso, eu converso com eles ao longo da minha vida inteira antes de Dáquila já. Eu sinto que vem de um outro lugar essa conexão quando eu tô falando com eles. Quando eu estou acessando o meu eu do futuro, vem de outro lugar. É que pra mim é difícil eu traduzir, que lugar que é que eu sinto que vem de outra forma, com outra frequência. Você vai mapeando as frequências, são frequências distintas. Assim como eu sei quando eu faço essa questão de acesso ao campo, que é uma habilidade que eu também já vim e estou desenvolvendo cada vez mais. Eu fiz uma leitura, eu captei o espaço-tempo, eu captei o que vai acontecer. Então, são habilidades, lugares distintos. Por isso que é legal a gente ir percebendo, porque não é realmente a mesma coisa. Inclusive, quando você fala de neutralidade, a gente acha que é não sentir nada. Não quer dizer que você está em neutralidade, que você não está com nenhuma emoção. Não é isso. Até porque você precisa da emoção, porque ela é 5.000 vezes mais forte. É ela que impulsiona o pensamento. Então, eu acho que você descreveu aqui situações que envolvem coisas distintas. Coisas que você fez pelo teu PDV de criação, de querer manifestar, coisas que você captou e acessou. Então, foram coisas distintas. Então, tem o cocriar e tem o acessar. Então, hoje a gente está mais focado no acessar, né? Que através da nossa antena, quanto mais você tiver esse trabalho, ela límpida, ela vai fluir, né? Então, os banhos de luz, as ativações, o artefato, comer certas coisas, deixar de fazer outras, né, que intoxicam, tudo isso corrobora para cada vez mais você ter e estar atento a si, né? A gente tem que estar atento a si. Isso é muito bacana. Então, vou abrir aqui para D, eu acho que a Denise queria complementar, que daí a gente tem mais 10 minutinhos, eu vou finalizar já com o último relato, só para a gente, né, arrematar esse assunto. D, pode falar. O que eu queria falar é que, às vezes, aconteceu já comigo, que eu estou precisando falar alguma coisa legal para certos momentos, para as pessoas certas, né? Vamos supor assim, acalentar uma perca de um amigo, no caso, por mão, né?
E eu só tenho aquela vontade de dar o meu ombro para a pessoa, mas acontece que, de repente, sem eu fazer ideia do que eu vou falar, começa a sair palavras da minha boca. Palavras certíssimas que eu nem imaginava que eu poderia achar aquela palavra. E já aconteceu tanto de eu dar felicitações para as pessoas, como para dar aquela voz de carinho, de apoio. Então, isso é uma coisa que aconteceu comigo depois que eu comecei a estudar essas coisas. E outra coisa interessante, a hora que eu estou falando, ou que eu estou fazendo energização, eu me arrepio, o corpo todo fica dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Eu sinto que parece que tem uma luz ali me envolvendo, que até esquenta o meu corpo. Então, eu só tenho que agradecer a todos os que me deram chance de eu aprender e assim, agradecer eternamente a tudo, ao universo, a todas as pessoas que chegaram até mim para me poder me conhecer cada vez melhor. Com certeza, a gente vai desenvolvendo cada dia, cada cliente, Exatamente. cada pessoa que eu também atendo, eu sou muito grata, porque é um ganha-ganha. A gente sai nutrido, a gente sai expandido, e eu aprendo muito com a história ou com o paciente ali, isso é muito especial. E vem bem de encontro com o que você falou, que eu comentei que eu ia falar do oráculo, porque ele é uma das formas de acessar o campo do outro, que é isso que você comentou, que você está fazendo. Você simplesmente está acessando o que está vibrando no campo ali da pessoa e você está sendo instrumento para falar o que a pessoa às vezes precisa ali naquele momento, entendeu? Você está captando ali. Então é muito legal isso. E a gente vai refinando isso com treinamento, com o dia a dia, com fazer, experienciando. Isso Pode falar, mesmo. Ângela. Você falou do calor no corpo, Denise. Eu tenho uma coisa que acontece comigo quando eu estou fazendo massagem. A pessoa está com alguma dor tal, eu faço massagem faz tempo, né? Então, e é músculo, a minha coisa é terapêutica mesmo, é músculo. É muscular para tirar a dor. E às vezes a pessoa está com uma dor, tal, não sei o quê, e eu vou, em geral eu sei, quando a pessoa está com alguma dor, onde não sei como, mas eu também, é uma outra parte que eu acesso, que eu sei onde é o problema. Muitas vezes não é, você está com uma dor ali, mas não é, aquilo é só um reflexo. A dor, na verdade, ela, né, o problema realmente está em outro lugar. E tem uma coisa que eu preciso até ver o porquê que acontece. Quando e consigo ajudar a pessoa e que aquela dor vai passar, o meu rosto fica em chamas. Gente, eu fico, tão quente, fica tão quente que eu suo de pingar. Pra você ter uma ideia, o tanto que eu consigo acessar isso. O que é que eu estou acessando, eu não sei. E se isso é uma coisa boa ou não, eu também não sei. Isso alguém precisa me dizer. Porque eu fico até com vergonha. Estou fazendo massagem, a pessoa começa a suar em cima dela. Isso, né, é meio assim. E isso é uma coisa que eu queria saber. Você me fez lembrar disso, que eu acesso isso também. Então, Ângela, para mim, assim, que nem eu estou falando para vocês, quando tá vindo essas palavras bonitas, ou mesmo quando eu estou fazendo energização, que eu sinto esse calor em volta de mim, às vezes eu chego a transpirar também, mas só que é uma sensação assim gostosa que eu sinto, sabe? Eu não sou de suar de jeito nenhum. E quando eu faço, que eu acho que eu entro bem na conexão da pessoa, aquilo eu sinto, aquele calor em volta do meu corpo, e eu arrepio de cima a embaixo, de cima a embaixo. Então eu sei que eu estou conectada. Com certeza. Então eu acho que isso daí para você é uma coisa maravilhosa também. Acho que não tem nada a ver com isso. Complementar para vocês, pelo também o que eu tenho experiência, entendimento, é que é a energia, porque quando você está trabalhando a energia ali do outro, você está movimentando a tua energia, você tá ali sendo canal. Então, naturalmente, teu corpo está movimentando essa energia e um dos reflexos para saber que você está tendo essa ativação de cura, de movimento ali em direção à pessoa, que essa energia está movimentando, é o calor.
É esse superaquecimento. Então, com Exatamente. certeza, é um resultado ali da movimentação da energia que vocês estão fazendo ali com o paciente de vocês. Então, tá tudo certo, não tem ruim. Não tem nada que temer a nada. Não, eu tô dizendo assim, é chato porque você fica suando em cima da pessoa, né? Pingando em cima dela. Daí É essa isso, parte você tem não é? que. Nessa É parte isso tem que daí. pegar uma toalhinha. Tem que dar Isso, um vai jeito. disfarçando e vai passando a toalhinha. Tem que dar um jeito, porque o cliente não vai gostar mesmo. Mas Você já assim, imaginou, você começa a suar em cima do outro, não, aí daí é não fica difícil legal, mesmo. né? A pessoa não vai querer voltar, às vezes, porque ficou suando em cima. Mas assim, meninas, pra gente fechar, porque passa voando uma hora, né? Já tem 7 minutos para finalizar. Eu nem vou, acho que, trazer esse relato que eu ia trazer da parte Ah, que da pena, saúde, porque Marcela. senão não Que vai dar tempo, pena. né? Ah, tanta coisa a gente aprende. Vocês querem que eu fale rapidinho desse relato? Ah, eu gostaria muito de saber, sim. Então, vou falar bem rapidinho. Porque assim, já aconteceu várias vezes. O que eu quero, a mensagem que eu quero passar com esse relato para vocês, já vou até trazer aqui. A importância disso que a gente já está falando, desse acesso da tua sabedoria, do pêndulo que teu corpo é, de como ele vibra, ele fala a certeza, ele direciona você o tempo inteiro, inclusive nas situações mais delicadas, como foi o que eu passei, porque no meu caso, quando meu fígado sobrecarrega, que foi essa semana de novo, é a coisa que me derruba ainda. Meu fígado é super sensível, porque quando eu era bebê, inclusive, eu tive hepatite B, o fígado vira gelatina, enfim. Então, ele é mais sensível. Então, quando sobrecarrega esse sistema todo aqui, principalmente a parte digestiva, eu fico acamada, gente. Eu fico sem energia, eu perco massa magra, eu não como. Acontece, sim, o pior. Só que dessa vez eu estava numa cidade que eu tô morando agora, não tem ninguém conhecido, não tem mãe, por favor, vem me ajudar, que eu não tô conseguindo nem cozinhar, nem levantar. Vomitei, enfim, gente, o caos. Mas dessa vez, graças a Deus, foi um nível menos hard do que eu já passei 3 quedas com isso ano passado. Então, apesar de foram quase 10 dias para eu recuperar, voltar a comer normalmente agora, essa semana, mas consegui fazer coisas, né? Fazer meus chás, levantar, cozinhar uma batata, enfim, eu dei meus pulos aqui. Enfim, e aí eu queria dizer que nesses momentos que você tá lá, tipo, você não consegue nem a cognição tua, teu raciocínio muda, porque você tá sem vitamina, você devolveu tudo, você tá sobrecarregado, tá uma bagunça interna. Inclusive, eu como terapeuta, essas experiências me geram um aprendizado muito importante que a gente vai cada dia mais precisar acessar, que são crises de síndrome de pânico, de ansiedade, de várias questões que quando a bioquímica do corpo ela é alterada, e no meu caso, você recebe uma intoxicação de um alimento, né, sobrecarrega todos os teus órgãos e você fica desnutrido, né, ou desidratado, gera uma mudança na sua bioquímica. E para mim, qual que é a consequência? Acesso de ansiedade, de medos, de crises, dessas coisas que eu não tenho. Só que como o meu corpo está bagunçado, naqueles dias isso acontece. E aí eu uso as ferramentas que eu tenho, né? Desde a argila vermelha, que é o que também ajuda no físico, eu passo nas regiões que eu tô com dor. O banho alquímico que eu já faço diariamente, desde o ano passado eu não deixo de fazer. Mas eu fazia assim, uma vez na semana, cada 2 semanas. Daí quando eu tive as quedas ano passado, eu vi a diferença e o equilíbrio que ele mantém. Uso os negocinho lá do Gerson de emocional que ele vende para você diluir na água, é o que também ajuda a estabilizar. Enfim, eu uso vários recursos aqui, a acupuntura, né, enfim, para me reerguer nesses momentos de coisas agudas a nível físico barra psicoemocional, porque tá tudo interligado. Então, como eu tenho uma coisa muito regrada dentro da saúde, isso seria muito difícil acontecer se não houvesse algo externo, uma interferência que não depende de mim, acontecer e bagunçar meu corpo, para eu passar pela experiência do que boa parte da população está passando por outras razões, não precisa ter uma intoxicação alimentar, porque elas já estão intoxicadas com o tanto de produtos e alimentos, então gera essa bagunça, estados depressivos, ansiedade, pânico, inclusive pela questão de parasitas também. Mas o que eu pude nesses dias
o que eu ouvi, eu estou sozinha numa cidade diferente, sem suporte, ouvindo de algumas pessoas que são de Dáquila, amigas maravilhosas, que acabaram entrando em contato comigo, né, naqueles dias de crise, e várias falaram, se você não melhorar até de noite, vai no hospital, vai pro médico, vai pro hospital. Eu sei que ali boa parte, aí entra o filtro que eu falei para vocês, quando vocês estão alinhados com vocês, com o pêndulo de vocês, isso fica muito mais claro de discernir, mesmo com o corpo bagunçado, com a bioquímica alterada e debilitada. Foi o que eu fiz, porque eu entro em discernimento, eu jamais vou negligenciar a saúde. Se pontualmente precisar de uma intervenção química, sintética, de um medicamento, jamais eu vou falar não. Mas eu acho que tem que ser muito pontual e muito necessário. E como eu já conheço também o meu corpo, isso fica mais fácil de discernir. Eu nunca tinha pego intoxicação alimentar. Mas é só para finalizar o relato. Então, é nesse momento mais agudo que você tá, né, numa cidade diferente, sem suporte, enfim, olha o desafio, né? Eu ouvi, não foi de uma nem de duas, foram de várias falando naqueles dias para mim. Se você não melhorar até de noite, vai no hospital, vai não sei o quê. Eu tirei a dúvida que eu tinha, que sim, precisava de... Porque eu tenho pessoas também que trabalham na área da saúde, Ayurveda, enfim, que estudam muita coisa, tem bagagem, tem know-how, então eu tirei algumas dúvidas. Tiveram pessoas que me acompanharam nesse sentido. E aí eu fiquei calma, falei, não, então realmente, quando pega intoxicação, quem já pegou faz o quê? Não precisa, então, porque o que eu vou fazer no hospital? Eles vão dar pra dor lá na... Eu falei, esquece, se é por causa de dor, eu tenho zero problemas com aguentar dor, porque uma pessoa que passou a infância, adolescência, a juventude, sentindo com muita frequência dores de enxaqueca, na qual preferia ou chorar ou dormir, porque ali aliviava, ali passava a dor e não tomar remédio, e era um discernimento meu, da minha alma desde sempre, eu tolero dor muito, muito facilmente, porque eu sei que é passageira, eu sei lidar muito bem com ela. Claro, é horrível sentir dor, mas não é por causa de uma dor que eu vou intoxicar, porque eu sei, daí no meu caso, que o sintético vai me gerar muito mais desarmonia e tirar mais força minha, ou vai gerar mais outra dor ali no estômago, ou sobrecarregar mais aí no fígado, que já estava sobrecarregado, do que eu ir dando tempo pro meu corpo. Só que assim, é uma demanda, é uma dedicação quando eu estou, meu corpo adoece, acontece qualquer questão, porque cuidar naturalmente exige você fazer várias coisas ao longo do dia. Então eu tinha meu bastão da cromoterapia, passava aqui em todos os órgãos com várias cores. Então eu tirava a força do útero, da alma, como curadora que sou também, para cuidar. Levantava, fazia chá, levantava, ia tomar minha tintura, passava argila e ia pro banho, pegava a toalhinha, porque a primeira noite foi febril. Enfim, demanda. Só que você se conhecer e fazer as escolhas e ter, né, fazer as escolhas assertivas e ter os instrumentos, porque com informação você fica munida, você consegue resolver, você consegue destrinchar, e quando a gente se conhece, isso fica mais claro ainda. Então, mesmo eu ouvindo às vezes do mundo inteiro, de pessoas que você admira, que também querem o seu bem, falando, vai no hospital, né, você até de noite... Que se eu não tivesse firmeza de quem eu sou, de ouvir meu corpo, de ter as informações, o know-how que eu tenho, de entrar no discernimento e pôr... Eu poderia facilmente, porque quando você tá já com a massa crítica mais baixa, porque você está debilitado e você não quer negligenciar seu corpo, porque você dá muito medo, e como eu disse, a bioquímica estava alterada e já me gerava vários pânicos. Você conseguir bancar isso... Hoje aí entra um gancho que, nesse caso específico, eu me identifico muito quando eu acho que para cada um, dentro da sua bagagem, da sua experiência, aquela passagem dos vencedores que o biologista fala no contato, onde que os vencedores são aqueles que não se deixarão ser influenciados.
E quando eu olho para minha caminhada, mesmo no momento mais crítico, eu consigo entrar no discernimento e não me deixar pelo medo. Quando eu falo da mente tagarela, é nesse estado. A mente tagarela entra sempre para te puxar para uma zona de paralisia, de medo, de insegurança, e aí você faz as escolhas que eu, no meu caso, chamaria de indevidas, ou não as mais fluídas, não as mais harmônicas. E tudo tem consequências e consequência das consequências. Então, você conseguir tirar força, manter ali essa estrutura dentro de si, mesmo em momentos desafiadores, e não se deixar ser influenciado onde você está mais suscetível, mais vulnerável. É essa frequência que eu queria trazer hoje para cada uma de vocês, porque Parabéns, Marcela. Parabéns. conhecimento liberta e salva vidas. E eu acho isso, a Mari tá entrando. E eu acho isso tão especial e tão importante a gente poder aplicar na nossa vida, isso para qualquer área, que eu citei uma questão que realmente saúde, vida, ela está em primeiro lugar, então é algo de estrutura que mexe com todas nós. E então é para levar essa frequência na minha fala para vocês, para qualquer área da vida de vocês, seja uma decisão dentro de um casamento, numa decisão de mudança de casa, numa decisão de se cuidar, de cuidar da sua vida, da sua saúde. Ouça sempre você, porque como eu falei, eu ouvi os outros, eu abri a possibilidade de ir para o hospital, mas eu fiz as perguntas para entender dentro de mim, do meu know-how. E mais uma coisa, como pêndulo, eu me imaginaria lá, fazia sentido para mim, eu me projetei num hospital, não vi, aquilo me dava repulsa, meu corpo falava, não é esse caminho. O corpo fala, e da mesma forma quando eu olhava para esse outro lado, vou usar essas técnicas em casa, vou fazer as ações que eu conheço. Ali ficava calmo, ali eu falava, não, eu vou recuperar, eu sei que vai uns dias. Porque eu acho que vocês também já passaram por uma experiência de recorrer antibióticos, sintéticos, seja lá o que for da medicina convencional. Não foram às vezes 7, 10, 15 dias para o corpo tomando ou não tomando o remédio? E por que ir para uma linha sintética? Eu sempre ponho isso na balança, falo, cara, como eu falei, como último recurso, se tá num nível que o teu corpo realmente não vai dar conta e precisa ir para uma coisa mais agressiva, ok. Mas quando você já tá ali, já se conhece, sabe a estrutura do teu corpo, que ele se adapta ou não, as consequências das consequências de escolher o caminho A, B ou C, e você vai para uma linha que você sabe que é mais harmônica, ele vai demorar a mesma quantidade de dias, só que de uma forma mais tranquila, com energia vital, porque você está usando medicinas harmônicas, de que ir para algo sintético, que ele vai ter que tentar lidar com uma molécula diferente lá dentro, quando ele já está debilitado. Então, para mim, isso é muito claro ao longo da minha vida, assim, mesmo antes de eu ter essa parte isso daí significa fortaleza mental. Também, verdade. É a fortaleza mental, isso daí. Porque é aquele objetivo que nem aconteceu já comigo. Eu já trabalhei muito em igreja católica, né? Uhum. Então, aprendi muito também, mas eu me afastei da igreja porque não tem mais volta. Não tem mais volta isso aí. E hoje mesmo que eu fui na casa da minha irmã, ela me fez um convite de novo. E eu dei uma explicação muito boa para ela, que não ofendeu ela, aquelas palavras que eu te falei, que vêm do nada, sabe? Que eu não sinto o que eu vou falar. Falei numa boa, ela entendeu, e daí eu falei pro meu sobrinho, eu falei que a gente vinha vindo, eu falei, você veja como não tem volta mais. Tem coisas que não tem mais volta. É aquela fortaleza que você adquire na tua vida que não tem mais do que você voltar atrás. É a mesma coisa você já viu que não, isso aí não adianta. Não é mais, não faz parte mais da nossa vida daqui para frente, né? Então é uma fortaleza que a gente vai adquirindo com o próprio ser da gente. Com certeza. E essa fortaleza vem muito de se observar, do se conhecer, do se sentir. Aí você organiza tudo isso e você consegue bancar
Porque no momento de fragilidade você conseguir bancar, e às vezes o mundo inteiro falando o contrário. Exatamente, Não é simples, exatamente. mas é uma caminhada. Então, assim, hoje esse meu relato é porque eu sei que vocês também têm essa força, eu sei que vocês também fazem isso aí na vida de vocês, às vezes em outros momentos, em outros movimentos, mas para vocês pegarem e absorverem essa frequência de força interna que todos nós temos e seguir sabe, e se conhecer, se permitir cada dia mais que esse pêndulo que você faz com esse diálogo interno, com essa observação, ele possa cada vez mais ficar apurado e refinado no seu dia a dia. Exatamente. Eu também sou resistente à dor, sabe, Marcela? Sim. Eu, para mim, colocar um comprimido na minha boca, meu Deus, eu preciso. Não preciso agora, tá muito mal, sabe? Então eu sei que as ervas, elas vão me curar, ela vai demorar um pouquinho, mas ela vai me curar, desde a raiz. Então essa fortaleza a gente sempre tem que estar a par e afinada para não cair na bobagem da besteira do volta atrás, né? Então eu acho que nós todas estamos de parabéns. Com certeza. Uma coisa que é muito importante, isso é vital, você conhecer seu próprio corpo e saber o que você faz. Porque o que eu vejo, muitas pessoas não prestam atenção no que estão fazendo consigo. Então, sei lá, sentou torto ficou muito tempo sentada torta num lugar. E a pessoa está tão fora de si, que aí ela sai 2, 3 dias depois, ela vai sentir uma dor nas costas. Ai, será que eu bati? Ela não se ligou o que foi que ela fez, que foi uma forma diferente de sentar, um troço assim, que você não estava muito sabendo o que é, e aí de repente você toma remédio para dor e não é aquilo, tipo uma dor de cabeça, que o nosso corpo tem disso, né? Às vezes a dor de cabeça, a dor no pescoço é um reflexo lá de não sei onde. Eu tenho uma dor na ponta da orelha, na ponta do lóbulo. Gente, para descobrir que essa dor na ponta do lóbulo uma condição aqui atrás física, que aí eu venho aqui atrás e coloco, sabe aqui nessa junção aqui da nuca com as costas? Aqui, exatamente aqui. Tá meio torto o negócio, eu precisaria de alongamento. É batata, começa a doer muito a ponta da minha orelha, eu venho aqui atrás e faço massagem. Pronto, aí acaba passando. Mas é você saber. Porque é muito mais fácil a gente anestesiar o corpo, parar a dor, cessar ali com uma fórmula mágica, do que você ir na raiz, você se observar, porque é aquilo, o sistema faz tudo armadinho para você ficar correndo atrás do rabo, né, na correria e se entorpecendo. E para eles é uma vitória. E a gente que está nessa senda do autoconhecimento e do conhecimento, entender que esses sintéticos hoje em dia, mais do que nunca, eles vão mais te intoxicar, eles vão gerar outras consequências. Não faz sentido, porque tem a medicina natural que ela também é analgésica, ela também vai na inflamação. Por isso, ter a nossa farmacinha natural é libertador, porque nesses momentos que o bicho pega, você já tem os recursos na sua casa, né? Eu lembro que nessa semana, a pessoa que eu trabalho lá em Curitiba, no home office, a dona da empresa, do instituto, é de yoga e saúde. Pensa numa baita dimensional, ela não sabe esses termos ainda. Vamos ver se um dia ela chega aqui em Dáquila. Vou soltando algumas coisas aos poucos. Mas ela é pensa numa baita dimensional que desenvolveu diversas habilidades. A mulher não para, tem 47 anos, mas a mulher não para. Desde desenvolver línguas, desenvolver atividades físicas, corporais, tipo assim, tudo que você possa imaginar, ela já estudou, ela já fez, ela já viajou, surreal, assim, o conhecimento que ela tem. Mas ela parou nessa parte védica, nessa parte mais da Índia, desses estudos do sânscrito, ela tem essa pegada. Até cantar, ela canta, já lançou álbum, gente, assim, surreal. Então, é uma mulher que eu admiro muito, que eu tenho a oportunidade de trabalhar ali com ela. E ela, né, trabalha com Ayurveda, com várias medicinas. Ela ia falando assim, coisas que eu já sabia, mas como eu trabalho ali no dia a dia com ela, eu expliquei que eu não estava conseguindo levantar da cama e tal. Daí ela falou, aperta esses pontos, que eu também já sabia, mas ela só reforçou.
Ela deu ali a orientação dela pra mim, faz esse chá, depois tenta isso daqui. Chás que eu já tinha, porque eu tenho, né, minhas ervas. Inclusive, na mudança, boa parte eu me desfiz, né? Eu tinha um armário lindo, maravilhoso de ervas. Agora eu tenho uma caixinha. Mas, assim, tudo que ela ia falando, acho que ela, né, ela já me conhece, né? Eu tinha tudo, né? As tinturas, coisas, tudo. Então foi muito fácil, porque só complementou o que eu já ia acessar, que eu já sabia que ia fazer, e ela só foi reforçando ali. E é bom, porque quando você tá também nesse jeitinho, ter alguém dando suporte, alguém falando a mesma língua que você, traz mais tranquilidade, né, pro processo ali. Então, Se eu até que tivesse aí perto, se eu tivesse aí perto, com certeza eu ia oferecer minhas massagens. Nossa, ia ser Ia ser com um maravilhoso. chuveiro, mas Não, mas agora não, você não vai ia, resolver mentira. esse problema, Ângela. Não vai mais chover na Com pessoa. certeza, com certeza eu não vou mais chover na pessoa. Ah, Não, mas maravilhosa. com certeza, porque eu entendo, eu desde muito cedo também, eu só uso coisa natural. Eu já, nesse meio tempo, já obviamente que eu tive que partir para o sintético, não agora estando em Dáquila, mas até um pouquinho antes de efetivamente entrar em Dáquila, às vezes eu estava muito, sabe assim, nossa, com muita dor e não sabia o que fazer. Eu também estou agora fazendo estudo das tinturas, já tenho as minhas tinturas em casa, né, já tenho as minhas coisas também aqui, mas eu não vou para hospital, mas nem a pau. Porque a maior parte do que eles oferecem é aquele negócio assim, eu tô com o fígado doendo, vamos fazer um transplante. Eu tô com dor aqui, não, então corta fora. É assim, né? A solução é essa. Ou enche de remédio para mais de metro, ou não, então a gente vai ter que operar. Então, a gente sabe que esse tipo de coisa não é a solução, né? Eu fico assim, que me pega, né? Como eu tenho esse compromisso muito forte com a saúde, eu fico assim, sentida pelo corpo, só que eu sei que é o processo do outro, pelo corpo do outro. Quando a pessoa, por exemplo, começou com uma dor de garganta, ela chega ao ponto de ter que tomar. Nem sei o nome daquela aplicação, aquela injeção que eles dão, forte, para anestesiar. Bezetacil? Essas coisas Bezetacil? aí. Eu falo, gente, não. A pessoa não precisava disso. Se ela tivesse ouvido o corpo dela, primeiro, né? Se ela se alimentasse adequadamente, tivesse com a imunidade, com a suplementação correta, ela nem ia baixar. Mas as pessoas bebem, dormem errado, tá tudo desregulado, intoxicado. Já começa daí a bagunça de parasita. E aí é muito fácil elas adoecerem. E para entrar numa inflamação, né? Daí o que a medicina faz? Vai para antibiótico. E não precisaria se ela já tivesse essa dedicação. Só que assim, exige sim a pessoa ter tempo e dedicação. Só que ela precisa ter primeiro a informação. Né? Porque tratar de forma natural, você precisa ali usar ao longo do dia em doses homeopáticas vários recursos. Eu fiquei a semana inteira fazendo de manhã até de noite diversas ações. Não é uma, tomei um chá e deitei. Serão várias. Então, mesmo você ali sem energia física, mas como você tem objetivo e clareza de onde você quer chegar e o resultado que você vai ter e que é o caminho, você tira força, você vai e faz, sabe? Ou se alguém tem alguém para ajudar, melhor ainda. Mas resolve, a gente consegue resolver. Mas sem a informação, que é o começo da história, fica muito difícil, as pessoas não têm informação. E as que elas têm são esse caminho, é esse caminho. Infelizmente. Então, a gente que vai despertando, que vai tendo esse, né, tem esse compromisso com a propagação das informações em diversas áreas, é isso, quando a gente vai despertando uma pontinha, ajudando em algum aspecto as pessoas, já faz uma grande diferença. Porque a gente está ajudando, vocês sabem, né, que quando a gente ajuda a prolongar a vida de alguém, seja, né, numa coisinha ali do dia, você já tem um crédito absurdo. Você ganha créditos na tua caminhada. Isso qualquer pessoa, sabe? E eu descobri recentemente, eu já faço isso ao longo da minha vida, desde Ai, que novinha. bom.
Mas é porque é o nosso compromisso, né? Eu escrevi minha placa, eu coloquei esse compromisso com os enfermos, com as crianças, com tudo isso. Então, eu falo que, ó, eu posso estar acamada, como eu estive semana passada, debilitada. Se alguém me ligasse, mandasse mensagem naquele pior dia da minha crise, falando, eu não tô bem, eu ia tirar uma energia não sei da onde, nem que fosse para mandar áudio, para ligar, para resolver ali, se ela morasse em outra cidade, ou se eu tivesse que ir até a pessoa, ou a pessoa vir até mim para eu contribuir, se eu precisasse intervir, eu iria tirar força de algum lugar, porque é tão inato isso em mim, do ajudar a resolver as pessoas na sua saúde, no seu prolongamento de vida, que é uma coisa que tira, é uma força que vem natural minha, sabe? Eu não sei explicar, cada um tem os seus compromissos aí, né, onde algo desperta muito forte. Para mim é nesse sentido, é muito latente. Então eu poder contribuir quando alguém me manda mensagem, eu tô assim, para mim é algo que eu me sinto muito feliz, assim, me nutre, me expande. Eu fico muito realizada mesmo de poder contribuir na saúde e no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas. E o meu é quando eu vejo a pessoa sentindo dor, assim, eu até acho que até peco nesse sentido, porque eu já vou lá e faço massagem na pessoa. E a massagem também é um modo de um ganho que eu deveria cobrar, mas é tão automático que eu vou lá e faço. E às vezes eu faço, acaba saindo na faixa. Às vezes algumas pessoas me pagam, outras não. Mas é automático também. Eu entendo perfeitamente, Marcela, porque eu também tenho esse ímpeto. Eu tô com dor. Vem cá. Deixa já eu vou resolver. fazer massagem, deixa eu resolver. É muito, muito louco isso. É uma coisa. Como tem gente que vê, por exemplo, maus tratos em animais ou uma injustiça. Pra mim é a saúde, ver a pessoa com dor, com alguma questão, eu quero ajudar a resolver, assim, sabe? É uma coisa muito forte mesmo. E pra finalizar, falando em saúde, eu quero compartilhar uma dica muito legal com vocês. Vocês vão gostar dessa dica, hein? É uma coisa que infelizmente acabou hoje pra mim. É isso aqui, gente. Eu quero compartilhar isso aqui, que dá pra levar pras ACs também, mas é uma sobremesa maravilhosa que eu descobri. Gente, vocês não têm noção, absurdo de delícia que é específico esse, ó, de novo. Você entra na marca, vai ter vários, mas nem todos são tão saudáveis quanto os ingredientes desse aqui, que vai ter vários lá, né? Mas é esse aqui, que é adoçado com tâmara, 100% tâmara. Não tem esses adoçantes, essas coisas que também geram desbiose, inflamação, mesmo sendo natural. Trazem desconfortos, né? Então eu queria indicar isso aqui, gente. É divino. Sério, eu tô com desejo de comer. Eu comi o pacote em 2 dias. Coloca aí depois, onde você comprou? Eu comprei nos produtos naturais, mas tem no site também. Passa aí logo pra Vocês gente, vão então. amar, gente. Eu quero ter um estoque disso aqui. É minha sobremesa, porque eu sou chocolatra, tá? E aí, quando eu tive que deixar lactose, glúten, açúcar, né? Os chocolates convencionais nem dá, né? Eu passo mal. Mas daí eu vou descobrindo alternativas. Porque tem fases do mês, inclusive, que meu corpo pede chocolate. É algo da serotonina, da dopamina, dos hormônios mesmo. E aí tem que ter uns recursinhos, né? Então, achei mais um, gente. Isso aqui, sério. Tô com vontade. Faça isso daí. E eu vou te dar uma dica também. Tansagem para hepatoprotetora. Você tem? Tenho. Sabe o que eu tô tomando? Eu tenho 2 tinturas aqui. Uma de cardo mariano, que salvou a cardo mariano. E a outra é um mix de picão preto, erva de touro, várias outras ali que também são hepatoprotetoras. Então eu usei as 2 mais os chás que eu fiz, né? Que eu ia fazendo e mesclando, assim. Eu tenho tintura aqui de tansagem. Nossa, minha mãe, eu levei 10 vidrinhos para vender, ela não consegui. Minha mãe pegou, passou a mão em tudo. Não, eu quero que tá funcionando, eu quero esse. E o Rogério aqui usa também. Então, a tintura de tansagem é muito boa.
E, gente, ó, pra não prolongar mais, que pra vocês já é 10h15, né? E eu tenho que jantar, que já é. Nossa, passou muito da minha hora de jantar, mas tudo bem. Pra finalizar, só pra vocês conhecerem bem rapidinho, esse é o único oráculo, cartas, que eu me conectei. Foi lá quando começou a pandemia. Na semana que começou a pandemia, que as lojas começaram a falar que ia fechar, eu falei, mãe, vamos lá. Eu comprei um livro, falei, vou ficar trancada, sei lá, quarentena, né? Comprei um livro e na hora eu me conectei, e até hoje foi o único oráculo que eu me conectei, porque é geometria sagrada que rege tudo e todos, está em todo mundo. Então, para minha alma, fez sentido ser mais um instrumento de trabalho. Então, através dela, eu não divulgo muito, mas às vezes, acho que a Mari já foi atendida por mim através dela, se não me engano, ou foi com o Reiki, eu já não lembro mais. Mas assim como o Reiki, através desse oráculo, eu consigo acessar o campo da pessoa, falar as orientações que vem, né, o que precisa, que aquela pessoa precisa receber de informação, né, que eu capto ali do campo dela. E com a tiragem, eu também levo a frequência, porque nada é por acaso, vem a frequência da carta, da mandala, que às vezes vem uma carta para tirar, às vezes tem trabalhos que pede para eu tirar 3 cartas, é muito do sentir ali da hora. E elas se interconectam. E o legal desse oráculo aqui, que além das mandalas, quando eu mando para a pessoa a foto da carta dela que eu tirei, ela vai se conectar com a carta, ela vai visualizar a carta e essa mandala, essa estrutura vai ativar o campo dela a nível subconsciente e consciente. Então ela vai receber essa frequência da carta quando ela vê e visualizar ali alguns minutos, interagir com a carta. Então vai reverberar no campo dela essa ativação ao longo ali dos próximos dias também, né? Então eu acho super especial esse oráculo por conta disso também, né? Que você recebe ativações das cartas que foram tiradas no trabalho. Então é isso, assim, de compartilhar, porque a gente falou de acessar, de se ouvir. Então eu consigo também, às vezes a gente precisa de uma clareza, a gente está num momento meio conturbado. Com esse trabalho, com essa ferramenta, eu consigo contribuir, né, com a mensagem, com a orientação que vem ali para o momento da pessoa, e ela vai ser ativada também. Então, eu acho bem bacana. Senti de compartilhar essa frequência hoje aqui no grupo, para vocês saberem também desse instrumento aí que temos. Então, é isso. Alguém quer encerrar? Muito legal. Muito legal, muito obrigada. Eu acho cada vez que a gente está junto, que é muito mais conhecimento e é isso que liberta a gente mesmo. Busque conhecimento, como diz o nosso grande amigo das estrelas, né? Ele está certíssimo. E a gente vai se enriquecendo com essas trocas, com esses relatos, com esses bate-papos, com os aulões. A gente vai construindo aí essa frequência, gerando essa frequência e podendo se trabalhar e também contribuir na vida dos outros, né? Isso é muito especial. Então, fico muito feliz, né? É isso, meninas. Gratidão para cada uma. Grata. Por cada uma de vocês, por estarem aqui até agora. Então, tenham um bom domingo. A gente vai, quem for nascer agora, né? A gente se encontra por lá. E o que vocês precisarem também, tô por aqui também, tá bom? Um grande beijo, gratidão. Foi muito, muito gratidão. bom com você.